Por que é tão difícil economizar? Muitas vezes não sobra nada no final do mês, ou às vezes até chega a ficar no vermelho. É difícil economizar quando você é bombardeado por propagandas, a mídia social, as pessoas que estão ao seu redor, incentivando o tempo todo o consumo exagerado. Compre, compre, compre. É difícil não cair em tentação, né? Mas nesse vídeo vou mostrar 15 coisas que estão fazendo você empobrecer e como fazer para resolver essa situação. Tenho certeza que vocês vão se encaixar pelo menos em algumas dessas situações. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Joyce e vamos lá para as dicas de como economizar e organizar essa bagunça aí na vida financeira de vocês. A primeira coisa que está impedindo de vocês economizarem é não fazer um budget e um controle de gastos. Muitas vezes a gente acha que a gente vai colocar tudo na memória, todos os gastos que incorreram durante o mês. Então a gente compra uma blusinha aqui, um sapatinho aqui, uma bolsa colar e quando a gente vai ver, aí não sobra nada no final do mês, não é verdade? E aí a gente pensa, nossa, mas engraçado que eu não gastei nada. Não tô entendendo por quê. Mas na verdade a gente não tem uma memória de elefante. Se você tem, por favor, me passe essa dica, porque eu não consigo controlar todos os meus gastos só tentando memorizar. Então é importante a gente definir qual que vai ser a destinação do nosso dinheiro, porque assim a gente consegue ver claramente o que a gente destinou para o nosso dinheiro e aquilo que realmente aconteceu durante o mês. Eu explico melhor essa questão do budget, do que foi orçado e o que foi realizado nesse vídeo que eu vou deixar aqui, e aí vocês conseguem ter uma ideia melhor de como fazer para controlar as suas finanças. A segunda coisa que estão impedindo vocês de economizarem é não se pagar primeiro. Isso porque a gente gasta durante o mês, aí chega lá no final do mês, a gente sempre acha que vai ter alguma coisa e que tudo que a gente comprou durante o mês é prioridade e a gente sempre acha que nunca vai sobrar nada e na verdade nunca vai sobrar mesmo. Então é importante, logo no começo do mês, a gente destinar pelo menos 10% do valor que você ganha, colocar ele de lado, colocar ele numa reserva de emergência e aí sim, com aquele valor que sobrou, vocês consigam se virar durante o mês para pagar conta ou fazer aquilo que vocês acham que tem que fazer. Mas é muito importante a gente se pagar primeiro. Esse conceito vem muito desse livro O Pai Rico, o Pai Pobre, que eu vou deixar aqui também, do Robert Kiyosaki. Ele fala muito da situação do rico, né? Por que o rico é rico? Porque ele sempre se paga primeiro. Então é muito importante a gente ter essa consciência e fazer o controle dessa forma. A terceira situação que está impedindo vocês de economizarem é ficar confortável com as dívidas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente quer comprar uma roupa aqui, ou dar um presente ali, e aí é empréstimo pagando outros empréstimos, é financiamento, e quando a gente vai ver, são juros em cima de juros e a gente já perdeu a noção do que a gente tem de dívida e acaba ficando confortável com isso. Então, por isso que é muito importante, de novo, a gente ter o controle de gastos, porque aí sim a gente consegue resolver caso a caso, tentar negociar essas dívidas a uns juros menor ou até mesmo quitar, de repente abater parte desse valor. Então tudo é negociação, mas para que isso aconteça a gente precisa ter a real noção do que é que a gente gasta. E todas essas questões de controle de gastos, eu estou deixando também esses dois vídeos aqui. A quarta situação que está impedindo vocês de economizarem é não constituir uma reserva de emergência. E a gente sabe que emergências acontecem e não marca a hora e nem lugar, elas simplesmente acontecem e se a gente não está preparado para isso, é mais um dinheiro jogado fora. E isso por quê? Porque a gente vai fazer mais empréstimos para poder quitar essa eventual situação que pode acontecer com qualquer um. Então, por isso, constituam a reserva de emergência de vocês. A quinta situação que está impedindo vocês de economizarem é não ter o controle das receitas e das despesas. Isso porque quando a gente começa com o salário lá embaixo, a gente tem essas despesas aqui embaixo. E aí, quando a gente aumenta o nosso salário, que está aqui em cima, o que a gente faz? A gente aumenta a despesa aqui. Ou seja, continua não sobrando nada. E a gente não sabe para onde que está sendo destinado esse dinheiro. Então, por isso que, mais uma vez, tem essa questão do controle de gastos que é muito importante a gente fazer. A sexta situação que está impedindo vocês de economizarem é achar que pode ter um custo de vida maior do que
aquele que realmente você pode ter e achar que guardar dinheiro não é pra você. Aqui tem um ponto, pessoal. Tem muitas pessoas que eu já ouvi dizendo, mas pra que economizar? Essa blusinha é tão barata, vai ficar fazendo questão por conta dessa blusinha aqui? Pelo amor de Deus, né? Na verdade, pessoal, a gente sabe que a prioridade do dinheiro é diferente para cada um de nós. Cada um de nós temos um objetivo, mas só que a gente precisa dar prioridade para aqueles objetivos. Assim como a gente explica para os nossos filhos que eles não podem ter tudo e no momento que eles querem, por que nós, adultos, a gente vai querer ter tudo e a gente não ter limite para nada? Realmente, o dinheiro, em certos momentos, ele não traz felicidade, mas em muitos momentos ele traz. Então, assim, numa emergência, numa situação de alguém importante no seu ente querido no hospital, você vai precisar do dinheiro para arcar com essas despesas, né? Então, o dinheiro, ele é importante na nossa vida e a gente só precisa ter prioridade. O que é importante para mim pode não ser importante para você, mas todos nós, né, precisamos ter prioridades, porque se eu tenho uma prioridade, por exemplo, de viajar no final do ano, eu tenho que fazer um planejamento para conseguir ter aquela viagem no final do ano. Agora, se eu colocar várias questões no meio do caminho ou as minhas prioridades começam a mudar, fica muito difícil a gente conseguir algo que é prioritário pra gente. Só porque a gente acha que, comprando uma calça aqui, um sapato ali, não vai ferir o nosso planejamento, e na verdade vai. Então, assim, por isso que é importante ter metas bem definidas. E como tudo na vida, inclusive com o nosso dinheiro. Não é questão de economizar no cafezinho, de ser avarento, é questão só de ter prioridade e estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. O grande problema das pessoas é querer antecipar os sonhos. E assim, quando a gente faz isso, a gente entra num ciclo vicioso de endividamento. Então é importante a gente estabelecer as metas e fazer aquilo que a gente tem vontade sim, mas respeitando o nosso tempo e respeitando as condições que a gente tem naquele momento. A 7ª situação agora que está impedindo vocês de economizarem é ter hobbies caros. E a gente está inserido num meio que é muito complicado, a gente sempre acha que a gente está perdendo alguma coisa, tendência, a gente tem que ter o carro do ano, a gente tem que ter a casa bacana, a gente tem que ter a roupa da moda. A mídia, ela brinca com o nosso psicológico de uma forma muito complicada, então evitem essas situações, procurem ver qual é o gatilho de vocês no sentido de reduzir esse consumo exagerado. A 8ª situação aqui que está impedindo vocês de economizarem é esperar muito tempo para começar a investir o dinheiro de vocês. E isso porque a gente sabe que o fator principal para a gente começar a ver o dinheiro trabalhar para a gente é o fator tempo. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro aplicado, mais você vai ver o retorno desses seus investimentos. Então, a gente tem que investir, o momento de investir é agora, é o hoje. A 9ª situação que está impedindo vocês de economizarem é não ter um planejamento de investimento de curto e médio prazo. Muitas pessoas acreditam que só porque ela vai usar aquele dinheiro que de repente está guardado daqui 1 mês ou daqui 6 meses, ela não pode investir. Isso é um tremendo engano. Então é muito importante estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. A 10ª situação aqui que está impedindo vocês de economizarem é usar o cartão de crédito como salário. Tem muitas pessoas que eu vejo que ainda acham, não têm o controle do que gasta e colocam o cartão de crédito como se fosse algo que não fizesse parte ali das despesas dela. E isso é uma situação muito complicada e que a gente precisa rever essa questão do cartão de crédito. Se você é uma pessoa que não consegue controlar e realmente você não pode ver cartão de crédito que já começa a gastar, procura entender qual que é esse gatilho e não tenha cartão de crédito. Eu, por exemplo, eu amo cartão de crédito, eu uso ele muito ao meu favor porque ele me dá milhas, eu consigo economizar em muitos estabelecimentos. Eu nunca deixo o saldo no meu cartão de crédito. Eu faço uma transferência do débito para o crédito. Então ele nunca está com pendência lá no saldo a pagar. Então assim, se vocês não conseguem fazer esse controle, felizmente nem é todo mundo que consegue fazer isso, então não tenha cartão de crédito. 11ª situação que está fazendo vocês impedirem de economizar é ter muitas mensalidades. A gente paga mensalidade de tudo, de Netflix, Amazon Prime, Apple Music, mensalidade de academia, telefone fixo. Procure rever todos esses valores que vocês vêm pagando todo mês e avalie se realmente isso é necessário, mesmo que seja barato. Então assim, o barato aqui e o barato daqui, de grão em grão a galinha vai enchendo o pavo.
Então procure eliminar esses gastos aí que vocês estão tendo com essas coisas que vocês já nem utilizam mais. 12ª coisa que está impedindo vocês de economizar é comprar coisas que está na promoção. Eu vejo muita gente falando, nossa, eu vou comprar isso na Black Friday. Ah, eu vou comprar isso no Boxing Day. Ah, porque tá em promoção, 50% de desconto, então eu vou comprar. Mas a pergunta que eu faço pra você é, você precisa disso, independentemente de estar barato ou não? Então procure avaliar esse consumo só pela questão de estar em promoção. Então quer dizer, se eu ver um... se eu ver um tigre na loja, eu vou comprar só porque ele tá em promoção? Então assim, gente, né, procure reavaliar essas questões aí que não tá só te deixando pobre. 13ª situação que está impedindo vocês de economizarem é gastos exagerados com restaurante. Comer todos os dias em restaurante vai sair caro e é possível a gente dar uma melhorada aí nessa situação. Então, ao invés de repente ir todos os dias ou todo final de semana, será que não dá pra gente reduzir isso de repente umas 2 vezes por mês? E assim a gente consegue fazer uma boa economia. 14ª situação que está impedindo vocês de economizarem é ainda ligada ao restaurante, né? A questão da comida, os gastos que a gente tem em casa ao fazer nosso alimento. A gente sabe que no Brasil a taxa de desperdício é muito alta, então é importante também a gente ter essa consciência e tentar fazer um planejamento semanal do que a gente vai fazer naquela semana, né? E assim a gente consegue economizar, evitar o desperdício e ajudar o planeta. E finalmente a 15ª dica para você economizar é faça você mesmo. Então a gente tem muitas situações que a gente ainda paga pelos serviços, né? Por exemplo, a gente vai ao salão de beleza, a gente faz a mão, o pé, enfim, são esses cenários mais ou menos que eu consigo pensar agora e que aqui, por exemplo, onde eu moro no Canadá, eu não vejo as pessoas gastando tanto com isso, né? Então, por exemplo, quando eu mudei pra cá, eu comecei a fazer muita coisa sozinha. Por exemplo, fazer cabelo, fazer a unha, montar móveis. Geralmente, quando a gente compra os móveis aqui, eles já vêm com todos os utensílios pra gente conseguir montar de uma forma mais prática. Então, assim, a gente consegue muito economizar fazendo a gente mesmo. Então, procura avaliar em quais situações que a gente... Nossa, mas será que se eu fizesse isso aqui, né? Será que eu não conseguiria? E você vai ver que isso vai dar uma boa melhorada aí nesses gastos desnecessários que vocês acabam tendo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muita gente que pode estar me assistindo já faz muitas dessas economias, né? Já segue muitas dessas dicas. Então, por isso que é importante nesse caso, se vocês perceberem que ainda, mesmo com todas essas dicas, fica difícil economizar, talvez você tenha que pensar em fontes de renda extra. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho sobre quais alternativas que a gente pode fazer para poder ter uma renda extra. E a gente sabe que no Brasil ninguém vive com salário mínimo, não vive, sobrevive. O intuito desse vídeo é mais para realmente dar umas dicas e ver aquilo que a gente pode melhorar e encaixar. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Isso pode ser importante para outras pessoas também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!